Uhul. Com você. Bom dia. Um pouco mais pra cá. Cadê a Bianca? Acho que foi um dia bravo. Foi. Hoje a gente não acordou antes do sol. Nem Davi. Nem a Davi. Valentina. Lu. Ah, não. Não, Lu. Bom dia, Lu. Bom dia, Lu. Qual vai ser isso aqui? A Bianca tá vendo aí, ó. Deu ruim lá. Quando você vier lá então, você... Tá. Aí... Convida aqui. Acorda, Bianca. Aí. Era. Ih, tá ruim. A internet? Vamos Vai ver se lá. vai rolar. Vem pra Aqui, cá, a Bi. internet tá meio. Tá travando? Tá ruim? Não, tá ruim. Tá travando? Pode ver. Ei, conseguiu acordar. Ai, meu Deus. Peraí. Bom dia, amor. Você vê como quem sabe faz ao vivo, né? Eu vou ao vivo, ó. Hoje é só vocês. Deixa eu ficar embaixo. Mas quer que faz aí? Então, tchau. Beleza. Tadã! Vamos lá. Você. Então, hoje é Salmo... Salmo, não, é, é Gênesis 21. Eu que tô dormindo. Quer ler, Davi? Ué, você não vai abrir, não? Não vai ler, Davi? Ah, é. Então faz a abertura. Então faz a abertura. Acabou de Eu faço. acordar. Tá, eu Ai, faço. tadinha. Senhor, nós pedimos, Pai, que abençoe todo mundo que está aqui em casa, que abençoe as pessoas que estão assistindo também, que elas possam ter o entendimento da palavra que vem de Ti, Senhor, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia e não entendemos nada, mas nós pedimos que o Senhor traga o Espírito Santo com a revelação da palavra, para que cada um precise nesse momento. Que seja um dia abençoado para todos nós, que o Senhor nos dê sabedoria e nos mostre o caminho a seguir, Senhor, a cada dia, para que possamos fazer a vontade que arde no seu coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer ler? Hoje é a live das irmãs. Vou participar aqui do lado. Nascimento de Isaac. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia depois do nascimento de Isaque, Abraão o circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E, no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. Quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque, e disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque.
Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes da filha de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e o pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho, e ela mandou sem rumo pelo deserto de Bezeba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinho, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, dali onde ele está. Levante-o e o anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ela crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e estabeleceu no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu para ela uma esposa egípcia, para ele. Por esse tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, foi visitar Abraão. É evidente que Deus está com você, ajudando. Que Deus está com você, ajudando em tudo que faz, disse Abimeleque. Juro em nome de Deus que não enganará nem a mim, nem aos meus filhos, nem a nenhum dos meus descendentes. Tenho sido leal a você, por isso jure que será leal a mim e a esta terra onde vive como estrangeiro. Abraão respondeu: eu juro. Contudo, Abraão reclamou com Abimeleque sobre um poço. Saiu? Já. Não, meu já tinha saído. Eu tirei o iPhone. Aí. Tá certo? Aí, tá funcionando. Tudo ok. Bom, deixa eu falar um pouquinho. Esse texto é um pouquinho complicado de entender, assim, né? Tem algumas coisas que a gente tirar algumas lições aqui. Eu fiquei ali meditando nele, tentando entender alguma coisa assim bem... Mas algumas coisas me chamou a atenção por conta da promessa que Deus tinha feito para Sara e ela se cumpriu. Isso a gente pode trazer para a nossa vida, que as nossas promessas, independente da nossa idade, independente do quão velho a gente acha que a gente está, mas para Deus nós não estamos, né? O nosso tempo é diferente dele. Então, quer dizer que as promessas dele, quando ele faz na nossa vida, vai se cumprir. Ele é Deus fiel para cumprir. Ele não volta atrás. A partir do momento que ele lançou uma palavra, ele não volta atrás. Né? Ele não faz isso. E quando ele faz a promessa dele, não é porque você erra ou errou ou fez alguma coisa que ele vai falar, não, então eu vou tirar dela porque ela fez isso. Ele não é Deus assim. Né? Os pensamentos dele é diferente do nosso, então achei bem legal. E Abraão com 100 anos, quer dizer, imagina você com 100 anos ter um filho, né? Hoje em dia praticamente é quase impossível, quase, porque para Deus não é impossível, né? Ele pode fazer, né? Mas para nossa mente humana, 100 anos ter um filho é zero, né? Até a Sara também, igual ela falou, ela riu, né? Foi uma coisa... Mas foi uma promessa que Deus tinha feito. Então, não interessa o tempo, né? Muitas vezes a gente acha que a gente está aqui e já passou o nosso tempo de fazer as coisas para Deus, mas
Deus levantou Moisés com 80 anos. Quer dizer, quem sou eu e sou você para ele levantar a gente com 5, com 7, com 8 ou com 40, 50? Só ele pode dizer o tempo que a gente vai frutificar, né? Que a gente vai fazer as coisas nessa terra. Então, isso me chamou bastante a atenção. O segundo ponto foi que como Abraão já tinha tomado a escrava, né? Ele também teve o filho com ela. E Sara ficou brava, né? Por conta que estavam zombando dela, tudo, né? O outro filho dele estava, né, junto com a escrava. E depois eu estava vendo um pouco sobre esse texto. E Abraão, quando foi pegar, ele deu pensa você mandar embora o seu filho, que para ele já foi difícil, porque você expulsar, é como se você, né, ele estava expulsando o filho dele de casa. Mas ele deu um pouco de mantimentos e deu uma jarra d'água, vamos colocar assim, uma jarra de 1 litro. Como é que você, com uma criança, vive com uma jarra d'água e com um pouco de pão? Foi o que ele deu. Bom, eu até conversando um pouco com a minha mãe e estudando um pouco, isso nos remete a quê? Que ele já deu aquilo pensando que ela iria voltar. Né? Tipo assim, eu tô te dando isso daqui, na hora que acabar, você volta. Né? Ele não queria, era filho dele. Quem quer que seu filho saia de casa? Acho que nem quando tá velho, tadinho, né? A gente quer sempre na asa, né? Mas nunca quer que a gente saia, né? Isso é de mãe, é cuidado, né? E ele não queria, mas por isso que ele ficou tão aflito, mas Deus falou com ele, né? Para ele, acalmou o coração dele. Então, muitas vezes, Deus, quando a gente está numa situação difícil, que ele estava numa situação difícil aqui, Deus acalmou o coração dele. Falou assim, calma, faça o que sua mulher está te pedindo, que eu farei a minha parte, porque ele é da sua descendência. Né? Ele faz parte da sua descendência. Então, ali eu creio que o coração do Abraão deu uma acalmada, mesmo sendo uma decisão difícil para ele. Então a gente tem que entender que quando a gente está num momento difícil, para tomar uma decisão difícil, se a gente não fosse aos pés do Senhor, para que ele acalme o nosso coração, para dizer que aquilo é o melhor para a gente, muitas vezes a gente volta atrás, que é o fato que a gente já viu, né? De olhar para trás. Muitas vezes a gente volta porque a gente tem medo, né? Então, essa foi uma outra coisa que me chamou a atenção sobre isso. E o fato de Deus ter falado para ele é seu filho, então eu vou te dar... Lógico, você vai ser conhecido pelo seu filho Isaac, mas eu não me esquecerei do seu outro filho. Ele também faz parte da sua descendência. Então, quer dizer, Deus não esquece de ninguém, gente. Pode ser filho de uma escrava, pode ser filho de quem for. Pode ser filho, sei lá, né? Posso dar N exemplos aqui. Filho de que praticamente já nasce condenado, entre aspas. Filhos, né, que eu não quero dar exemplo muito bruto aqui, porque tem criança, é difícil, mas sei lá, pensa na pior mãe do mundo. E praticamente é um filho condenado, vamos colocar assim, né? Mas Deus não se esquece desse. Pelo contrário, é aquele lá que ele pode levantar uma nação. Né? A gente tem exemplos da Andréia aqui, né? São filhos que passaram por coisas difíceis, mas ali pode se levantar nações segundo o coração de Deus. E isso né? É muito forte. Então ele não esquece dos filhos, não esquece da descendência, não esquece da descendência própria de Deus. Nós somos descendentes dele, somos herdeiros. Então, quer dizer, eu posso tomar posse disso. Aliás, eu tenho que tomar posse disso. Né? Então, essas duas coisas me fizeram pensar sobre isso. Assim, nossa, a gente pode estar numa situação difícil, mas se a gente clamar e ir aos pés do Senhor, Ele sempre tem uma palavra para nós. Né? Se a gente acalmar nosso coração, a gente pode fazer aquilo com um pouco mais de... Aliás, com a sabedoria, né? Porque a gente vai estar fazendo uma vontade de Deus, e a partir do momento que ele falou, Sara, ou falou para Abraão, Sara, faça o que Sara está pedindo, Abraão. Né? Tudo que ela te pedir, faça. E fique tranquilo, porque
da parte dele, eu sei que ele é sua descendência e eu vou tomar conta. Então isso chamou bastante a minha atenção. Lógico que tem várias outras coisinhas aqui, mas é um pouco igual eu falei, esse texto, na hora que eu li, eu fiquei, nossa, o que eu vou falar? Quanto é que eu nem escrevi nada. Das outras vezes tem um monte de coisa na minha cabeça. Dessa vez eu falei, quer saber, Senhor? Na hora que você me jogar lá na frente, lá, você toma conta. É isso aí. Você toma conta que eu não vou escrever nada. Porque eu não entendi a maioria das coisas que o senhor queria dizer, né? Enfim. Lógico que tem a parte do acordo entre Abraão e Abimeleque. Eu acho que futuramente... Eu não sei, mas a partir do momento que ele começou a ler de novo, olha só, né? Eu não tinha tido essa coisinha aqui, mas se você for parar para pensar, Agar estava nesse deserto de Berseba, né? E quando Abraão falou do poço, não te parece que é o mesmo poço que ela teve a visão de quando ela estava chorando, né? Então, assim, às vezes pode ser que foi o poço que o próprio Abraão abriu e ela não estava enxergando. Tipo, é meio doido, mas Deus já sabe todas as coisas, né? Isso, depois ele falando, eu falei, nossa, será que é o mesmo poço que Abraão cavou e ela não estava enxergando? Outra coisa, o choro do menino. É assim, quer dizer, Deus ouve, e eu acho que o que mais pega o coração de Deus, assim... poxa, ele ouviu um choro de uma criança. Eu acho que isso entristece o coração de Deus de ouvir que uma criança está sofrendo, vamos colocar assim, né? Porque estava com fome e Deus, né, ouviu aquilo. E eu ainda até na minha Bíblia aqui, que eu até falei, nossa, isso faz a gente entender que muitas vezes a gente faz a oração falando, né? Abrindo a nossa boca para falar, mas o fato dela ter pensado, porque aqui na minha diz, ó, foi sentar perto dali a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Então quer dizer, Deus ouviu o pensamento dela, o sofrimento que ela estava no coração, eu não posso ver o meu filho morrer. Então quer dizer, muitas vezes a gente está ali num momento de sofrimento e às vezes a gente não põe para fora esse sofrimento, mas Deus está ouvindo o que você está pensando, né? E muitas vezes a gente está aqui, meu Deus, o que eu vou fazer? Você não está falando, mas o seu pensamento está, né, tá agindo ali e Deus já está escutando, porque ele já sabe, ele, né, ele é onisciente, né? Então ele já sabe, né? Então isso também faz a gente entender o quanto é importante a gente também cuidar dos nossos pensamentos, né? Tá sempre vigiando em relação a isso e saber que Deus nos escuta não só com palavras, mas também com as nossas ações e pensamentos, né? Olha, para quem eu não achava que eu não ia falar nada, né? Que não ia fluir. Fluir. Foi. Falar o quê, né, gente? Não, eu fiquei imaginando assim, né? O que ela não sentiu quando o Abraão chegou para ele e falou, ó, vai embora. Eu ia querer matar a outra mulher dele. Mesmo sendo escrava, né? Porque ela era submissa aos patrões, né, no caso. Então, eu fiquei imaginando o sentimento que ela teve nessa hora, né? De ouvir do pai do filho dela, ó, vai embora. A mulher sozinha, naquela época era complicado uma mulher ficar só, né? A mulher era um nada, né, naquela época. Era só para ter filho mesmo. Não, e uma presa no deserto, né? Qualquer um ali. No deserto, ou seja, que tinha roubo, né? Que tinha um monte de coisa. Imagine o sentimento que não gerou no coração dela, né? A tristeza profunda de ter que sair daquele lugar ainda expulsa pelo pai. Mas muitas vezes é necessário que determinadas coisas aconteçam na sua vida para que se cumpra o propósito de Deus, né? Às vezes a gente passa por alguma situação muito difícil na vida, acredito que todo mundo já tenha passado por algum perrengue, e lá na frente você usa esse perrengue para, seja dar uma palavra de conforto ou para abençoar a vida de outras pessoas, né? Para a pessoa ver também que não foi só ela que passou por isso, ou enfim,
às vezes é necessário que algo por pior que seja, né? Muitas vezes a gente fala, meu Deus, mas por que isso aconteceu comigo, né? Por quê? Por quê? Por quê? Mas Deus conforta, Ele nos livra e lá na frente é necessário que isso tenha acontecido para que a gente possa usar isso até a nosso favor mesmo, né? No sentido de ajudar outra pessoa, enfim. E também... A Fábio escreveu ali que foi uma sentença de morte para ela. Imagina, né? E eu acho que é interessante, como ela ouviu o choro do menino, não dela. Exatamente. É isso que eu ia falar agora. O que eu achei interessante é que, eu não sei que idade que teria, né? Mas uma criança. Isso fala na Bíblia que é uma criança. E Deus ouviu o choro do menino. Então, se ele ouve o choro de uma criança, quem dirá de um adulto que sabe, né, pedir, que sabe, né? E é muito interessante assim a coragem dela, o nível de desespero dela também de largar a criança para não, imagine que mãe que vai fazer isso. Meu Deus do céu, mas de repente, se ela não largasse o menino não ia chorar, Deus não ia ouvir, enfim, né? É um troço muito doido quando a gente começa a ler assim, mas é o que eu falei, né? Se foi necessário aquilo, para que o menino chorasse, para que Deus ouvisse, para que ela voltasse, para que ela tivesse a visão aberta e visse o poço, é muito louco, muito louco. Isso só me mostra assim que a gente tem que encarar mesmo as coisas. Encarar, por pior que seja, encarar e acreditar, esse menino ele tinha uma promessa. E muitas vezes até Abraão tomou essa atitude, que é o que a Bianca falou, que não deveria ser difícil, né? Imagine, o pai falar para a mulher, sabendo dos perigos, né, que teria, mas ele tinha promessa, né? Deus já tinha falado com ele que ele seria pai de grandes nações, né? O filho também. E ele mesmo assim, né, teve a coragem, acreditando em Deus, porque também não foi fácil para ele tomar uma decisão dessa, mas é o confiar em Deus, né? É o confiar em Deus e acreditar e enfrentar o que a gente está passando, crendo que isso a gente não sabe, é necessário. É necessário para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento lá na frente. Ou para abençoar a vida de... Aqui. Nosso assistente de palco, viu? Tá deixando apagar a tela. Ou para o nosso próprio amadurecimento, né? E que Deus ouve o choro de uma criança, imagina. Ouve o choro. Quanta criança não chora, né? Né, Davi? O Davi, principalmente, quando nasceu. Mas... Opa, balancei. Mas é isso. Deus tá Outra sempre... coisa que igual você está falando aí da NV aqui também, Abraão, eu acho que qualquer um faria a mesma coisa. Eu acho que ele não iria expulsar, né, a escrava e nem o filho, porque era filho, obviamente, né, como a gente está falando, que pai que expulsaria o filho assim e tal. Mas ele ficou tão perturbado que com certeza ele foi aos pés do Senhor, né? Inclusive ele ficou tão... Eu acho que ele não ia fazer, mas ele ficou, né, foi aos pés do Senhor, o Senhor falou para ele. Então ali, foi o que eu falei, ali ele falou assim, bom, se Deus está falando, ele confiou. Se Deus está me dando essa promessa que vai cuidar dele, que ele também vai ser uma nação, né? Vai, porque ele é meu descendente. Então, eu acho que ali ele lógico que, como eu falei, para dar um pouquinho d'água e coisa, ele achou que ele ia voltar, mas ao mesmo tempo o coração dele, porque ele confiava no Senhor, ele tinha essa intimidade com o Senhor, Abraão, né? Ele fala Senhor, oi, né? Vamos dizer assim. Então, ele foi lá aos pés e muitas vezes a gente não faz isso, né? Quando a gente está numa situação difícil, a gente tenta resolver com as nossas próprias pernas. E aí que a gente muitas vezes toma a decisão errada ou acaba fazendo coisas que pioram a situação, né? Depois lá na frente a gente vê que só fez cagada, né? Então isso também me veio assim pra... Vou complementar que eu não consigo ficar muito quieto. Comichão. Essa parte é muito interessante porque, olha só,
Sim, Muita gente. Olha que doideira. Depois do choro dos dois, né, da mãe e do filho, Deus abre os olhos dela e ela enxerga um poço. Como assim, né? Abre os olhos. Está aí na frente dela um poço, ela não enxerga. Então, aí falando o que a Bia e a Dani falaram, eu fiquei pensando assim, às vezes, propositalmente, Deus fecha a solução mais próxima que tem para a gente entra em desespero que não enxerga a solução, né? Não enxergou água nenhuma e estava morrendo de sede, o poço estava na frente dela. Para ver se a gente vai a ele, né? Para ver em quem que a gente acredita, se é na gente mesmo que vai ficar dando volta e vai morrer, ou se a gente vai nele. Então, aí, como ela foi, né? Orou. E o menino também, ele escutou, ele abriu os olhos, enxergaram o poço e saiu tomando. Então, às vezes, a interpretação minha é sobre isso, né? Às vezes a solução está ali na frente, a gente não enxerga. E tanto quando a gente enxerga assim que a gente vai, ora e, nossa, a solução era tão simples e a gente não enxergava. Pode ser que seja isso, né? Para ver quem que realmente manda a nossa vida. Se é a gente mesmo na força do braço ou se a gente vai ao Senhor. Só que ir ao Senhor não é uma coisa simples, né? É muito fácil ler o texto aqui e falar, eu vou ao Senhor, eu oro e tal. Eu vou falar isso porque essa semana foi a primeira vez que de fato eu fiz isso no trabalho. O meu amigo, meu chefe, o Leandro, ele falou assim, cara, eu senti uma coisa aqui no coração e se você enxergar que isso é de Deus também e orar, você tá confirmado. Aí ele me falou e era uma decisão que eu tinha que tomar junto com ele. Eu já tinha decisão em mim, na hora eu ia responder, que eu pensava assim, bom, se Deus habita nesse corpo, né, a resposta já está aqui, eu já tenho a resposta para você. Ele falou assim, não responde. Vai para casa, ora, amanhã a gente vai conversar, depois de você orar, depois de você ir ao Senhor mesmo. E aí eu fui, orei, e no dia seguinte a resposta foi totalmente diferente, né? Na hora da oração eu fui vendo outras coisas, e aí fui conversar com ele. Então, ó que doido, né? A gente sempre fala assim, vou ao Senhor, vou lá, ora e acabou, hora na hora. Não, é um processo de meditação mesmo, de vocês pedir a resposta, não simplesmente você achar que tem a resposta. E raramente a gente faz isso. Falar eu faço, mas que a gente faz, eu sei que, né? Se acontece comigo, acontece com várias pessoas. Então a gente fala de uma forma bem aberta, eu vou, Senhor. Será mesmo que você está indo? Será que você está dando esse tempo de meditar na palavra, de conversar com ele de fato, ou você está agindo por vontade própria, com o que está vendo no seu coração? Né? Então a gente tem que refletir nisso, que ir ao Senhor não é simplesmente falar. É ir, você tem que ir. Igual ela chorou e orou, igual o menino chorou e orou e ele respondeu, a gente tem que ir. Senão a gente vai ficar só na força do braço. Aí. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Escreva agora o Carlos. A Mara, no caso, minha mãe. Escreveu. Deus escreve certo por linhas certas, né? É isso mesmo. Tá então certo. Quem quer finalizar? Quer que eu finalizo? Isso aí. Vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta manhã, por esse dia, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Quando a gente lê a Sua palavra, muitas vezes nós não entendemos, mas o Teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor, começa a vir de forma sobrenatural. E as coisas parecem que fluem de uma maneira que saem do nosso controle. Mas é isso que nós queremos, Senhor. Que saia do nosso controle e que vá para o Seu controle. Que o Senhor possa tomar conta das nossas vidas. Nos dê um maravilhoso dia hoje, Pai. Que nós possamos nos encher, né, da Tua presença. Que o Senhor possa habitar cada vez mais em cada cantinho do nosso ser. Abençoe as pessoas que estão vendo a live agora e que vão ver depois também, Senhor. Que o Senhor possa estar transformando vidas e possa estar transbordando daquilo que o Senhor, do Teu amor, né, da Tua ousadia, que nós possamos ser ousados e transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Beijo, até a próxima.